Olá! Hoje vamos fazer, uma análise bem detalhada de um sistema específico, o de créditos usado nos colégios cívico-militares do Paraná. A gente está usando o Manual Oficial de 2024 como guia. Basicamente, é um sistema que acompanha, assim de perto, a conduta e o desenvolvimento dos estudantes, né? Exatamente. E a ideia aqui é entender como as ações dos alunos, sejam elas positivas ou nem tanto, são registradas e qual o impacto disso na trajetória escolar deles. Qual que é o propósito por trás dessa pontuação toda? Olha, o ponto de partida é bem interessante. Cada estudante, quando entra, já começa com 5,0 créditos. Ah, já começa com uma base. Isso. E esse número ele pode aumentar ou diminuir durante o ano letivo. Tudo baseado no que o manual chama de fatos observados. Fatos observados. Esses créditos eles são válidos anualmente, tá? E acompanham o estudante mesmo se ele for transferido para outro colégio cívico-militar da rede estadual. Entendi. Ok, então vamos desembrulhar isso. Como é que funciona para ganhar créditos? O que são esses fatos observados positivos? Bom, são as ações que demonstram mérito, né? Tipo, cumprir os deveres certinho, se destacar em alguma atividade, ter um bom desempenho geral, mostrar cidadania, respeito. São várias coisas. Essas ações positivas podem somar de mais 0,25 até mais 2 pontos. Nossa, 2 pontos é bastante coisa. Sim! E o anexo X do manual, ele dá exemplos bem concretos. Participação ativa nas aulas, ser voluntário em projetos, colaborar com os colegas, manter a disciplina, ser gentil, cuidar bem do uniforme, ajudar na limpeza, ter destaque em formaturas e, claro, as notas boas contam muito. Ter média 8,0 ou mais em todas as disciplinas. Ah, então é uma mistura de nota com comportamento e participação, né? Exato. É bem abrangente. E como que essas ações positivas são, assim, reconhecidas, além de ganhar os pontos, claro? Bom, tem formas de reconhecimento bem estabelecidas. Primeiro, tem as recompensas. Recompensas. São definidas pela equipe gestora do colégio. Pode ser um elogio na frente da turma ou numa formatura geral, um registro positivo na ficha do estudante, às vezes dão certificados mais simples, placas, botões, até cerimônias pequenas. Foi legal. E depois tem os méritos, que são um reconhecimento mais, digamos, formal. Tem o certificado de aplicação e estudos, que é trimestral, para quem mostrou superação acadêmica ou comportamental. Tem também o certificado de menção honrosa, também trimestral, para quem teve notas ótimas, tipo 8,0 ou mais em tudo, e manteve os créditos positivos. Aham. E o reconhecimento máximo é a medalha de aplicação e mérito. Essa é a anual. Para ganhar, o aluno precisa ter notas ótimas o ano todo e ter recebido os certificados de menção honrosa nos 3 trimestres. Uau. E a entrega desses méritos geralmente é feita em solenidades, com a presença dos familiares, autoridades. É um momento importante. Parece um sistema bem estruturado para incentivar, né? Mas aqui é onde fica interessante também. E quando as coisas não vão tão bem? Como funciona o decréscimo de créditos? Os fatos observados negativos. Pois é. O decréscimo acontece quando o estudante viola algum dever, alguma regra de convivência ou os padrões de comportamento esperados, né? O anexo 2 do manual lista essas situações. Certo. E as faltas são classificadas por gravidade, com perda de pontos progressiva. Começa no nível leve, que desconta 0,25. Leve seria o quê, por exemplo? Atrasos para chegar na aula ou no colégio, usar uniforme de forma irregular, perturbar alguma atividade em sala. Ok. Depois vem o nível médio, que desconta meio ponto. Aí já entra deixar material desorganizado, não apresentar trabalhos ou tarefas, um desrespeito mais formal, sabe? Brigar fora do colégio, mas estando uniformizado, usar boné ou celular sem autorização. Entendi. E depois? Aí sobe para grave, que desconta 1 ponto. Aqui a coisa fica mais séria. Faltar com a verdade, mentir, desrespeitar professores, funcionários ou colegas de forma mais direta, fazer publicações ofensivas ou imorais sobre o colégio ou colegas, sair do colégio sem autorização, fraudar provas ou trabalhos, bullying e cyberbullying também entram aqui. E portar bebida alcoólica.
Nossa, 1 ponto e o mais alto. É um nível gravíssimo. Desconta 2,0 pontos. Aqui são situações bem críticas. Portar simulacros de arma, armas de verdade, qualquer tipo de droga. Causar danos físicos graves a alguém ou danos materiais sérios ao patrimônio. Agredir fisicamente ou verbalmente de forma grave profissionais da educação. Pesado. Mas não é só, tipo, perder o ponto e pronto, acabou, imagino eu. Existe um processo para lidar com isso? Sim, existe. E o fascinante aqui, como você disse, é que o manual enfatiza que esse processo disciplinar deve buscar ser pedagógico, não é só punir. Como funciona esse processo? Geralmente, o registro do fato observado negativo é feito pelos monitores militares, que são parte da equipe disciplinar, mas outros profissionais também podem apontar a ocorrência. Daí, o caso é analisado. Olham quem é o estudante, tentam entender as causas, a natureza da falta, as consequências, conversam com os pais ou responsáveis para coletar informações e o estudante tem a chance de se justificar. O manual prevê algumas possibilidades, tipo legítima defesa, força maior, desconhecimento da regra, especialmente para quem está chegando, no período de adaptação. Certo, tem essa ponderação. E quais são as medidas que podem ser aplicadas, além da perda de pontos? Elas são aplicadas progressivamente, né? A ideia é começar leve. Para uma falta leve, pode ser só uma orientação verbal. Se for reincidência de falta leve ou uma falta média, pode vir uma advertência por escrito. Se a situação for grave ou houver mais incidências de leve ou média, pode ser aplicada uma atividade de orientação educacional. Uma atividade, o que seria isso? O manual não detalha exatamente, mas sugere algo que leve à reflexão sobre a conduta, talvez um trabalho, uma conversa mais aprofundada com a equipe pedagógica. Entendi. E casos mais extremos? Depois que eles são notificados da medida disciplinar, eles têm um prazo de 2 dias úteis para apresentar um recurso, uma contestação. Ah, importante isso. Muito. E olha, casos que fogem da alçada da escola, tipo situações muito graves ou que podem configurar ato infracional, são encaminhados para os órgãos competentes, como o Conselho Tutelar ou o Ministério Público. Mas o foco principal, que o manual repete bastante, é a ação educativa conjunta. O monitor militar, a equipe pedagógica e a família trabalhando juntos para que o estudante entenda o que aconteceu e mude o comportamento. O objetivo é a formação. Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar tudo, o que esse sistema de créditos representa, no fim das contas? Parece ser uma ferramenta bem estruturada, né? Para incentivar os comportamentos que o colégio espera e corrigir os desvios. Sempre buscando, pelo menos na teoria do manual, uma correção com um viés educativo, né? Formar o estudante dentro dos preceitos cívico-militares. Exatamente essa a ideia que o documento passa. É uma espécie de guia de conduta e desenvolvimento. E por isso mesmo, é fundamental que os estudantes e as famílias conheçam bem essas regras desde o início. Entender as expectativas, saber quais são as consequências das ações, faz parte do processo de adaptação e de pertencimento àquela comunidade escolar. A clareza sobre o sistema é chave para todo mundo. Com certeza. E fica aqui talvez uma reflexão final para quem nos ouve. Como que um sistema normativo tão detalhado como esse, com pontos, recompensas, níveis de infração, como ele conversa com a necessidade de desenvolver a autonomia individual, o senso crítico de cada estudante? É um equilíbrio delicado, né? Algo para a gente pensar